Olha o contexto da situação. Você passou anos sem trocar uma palavra com a sua mãe e agora ela precisa de você para cuidar dela. E você não quer cuidar. Mas será que você está realmente errada no meio dessa situação toda? Porque eu recebi um e-mail aqui e é realmente uma história bem complicada, mas vamos ver o que vocês acham. O título do e-mail é o seguinte: será que eu estou errada de não querer cuidar da minha mãe? Oi, Joy, a minha história é um tanto quanto complicada. Estou ciente de que muito provavelmente eu serei muito julgada por alguma coisa que eu fiz quando eu era adolescente, mas mesmo assim eu quero contar e saber a opinião de vocês. A minha mãe me criou sozinha até mais ou menos os meus 15 anos. O meu pai eu não conheci. A minha mãe sempre foi uma pessoa que fazia de tudo para me dar as coisas, comida, roupas e etc. Até essa idade da minha vida, a gente tinha uma relação muito boa. Só que quando eu tinha 15 anos, eu acabei me envolvendo com um rapaz que tinha 18. No início, nosso relacionamento era escondido porque eu sabia que a minha mãe não aceitaria. Mas acabaram vendo nós dois juntos e contaram para ela. Ele era uma pessoa que era metido com drogas. E eu, no auge da minha adolescência, achava que sabia de tudo, que o mundo era meu e que nada nunca iria acontecer comigo. Comecei a bater de frente com a minha mãe por conta dele. Inclusive, eu também comecei a fazer uso de drogas por causa dele. E com isso, a minha vida virou de cabeça para baixo. Até que no auge de uma briga minha com a minha mãe, a gente acabou tendo uma discussão muito feia. Só que não foi apenas uma discussão. A minha mãe me agrediu e eu agredi ela de volta. Sim, nós duas saímos no tapa. Até que ela virou pra mim e falou que se fosse pra eu continuar daquele jeito, que era melhor, então eu ir embora. Que se fosse pra eu me curar, ela estaria ali pra me ajudar, mas se fosse pra viver desse jeito, ela não queria. E assim eu fiz. Saí de casa e fui morar com ele. Quando eu estava com os meus 17 anos de idade, vivendo já um relacionamento muito complicado, resolvi separar dele. A gente brigava muito, ele me batia, me traía e eu estava vivendo um verdadeiro inferno. Até que um dia eu resolvi abrir os meus olhos e resolvi sair daquela relação. Quando eu saí, eu passei um tempo morando na rua. Depois passei a morar na casa de uma tia minha. Quando eu senti que tinha me recuperado, procurei pela minha mãe. Nisso, eu já estava quase para completar 18. Eu não tinha intenção de morar com ela ou coisa assim. Eu apenas queria pedir perdão por tudo que eu tinha feito ela passar. Pedi para encontrar com ela e fui até a casa dela. Lá eu contei tudo o que tinha acontecido comigo, falei o quanto eu estava arrependida e pedi para que ela me perdoasse. Sempre deixei muito claro que não queria que ela me ajudasse em nada, eu apenas queria o perdão dela. Nisso ela virou para mim e falou que sentia muito por tudo que eu tinha passado e que desejava que eu me recuperasse, mas que ela não queria mais ter contato nenhum comigo, que não conseguia me perdoar. Aquilo me machucou muito, mas eu entendi. Então eu simplesmente fui embora. Depois desse dia, eu até tentei voltar a ter contato com a minha mãe. Às vezes eu ia até a casa dela ou tentava ligar, mas ela sempre me ignorava e não deixava eu entrar, até que eu realmente desisti. Nisso eu consegui continuar estudando com a ajuda da minha tia e depois de um tempo eu acabei conhecendo meu marido. Me casei, tive filhos e passei a morar no mesmo bairro com a minha mãe. Quando a gente se encontrava pelas ruas, ela trocava de pista e não falava comigo. Aquilo foi uma coisa que me machucou muito durante toda a minha vida, porque eu sempre me culpei por ter afastado a minha mãe de mim. Mas se ela não queria ter relação comigo, então eu também acabava respeitando. Sentia muita falta, mas entendia o porquê que ela não me queria por perto. E assim um tempo passou. Como eu falei, eu casei e tive filhos. Hoje eu tenho 35 anos, continuo casada com o mesmo homem e tenho 2 filhos. Os meus filhos sabem quem é a avó deles, mas eu nunca deixo eles irem até lá porque tenho medo dela tratar eles mal. A gente mora no mesmo bairro, então eu sempre acabo vendo ela por aí. Só que recentemente ela pediu para vir até a minha casa, pois precisava conversar comigo. Eu aceitei e ela veio. Nisso nós conversamos e ela falou que sentia muito arrependimento por não ter deixado eu voltar para a vida dela, que sentia muito a minha falta e que queria muito ter contato comigo e com a minha família. Naquele primeiro momento eu fiquei muito feliz. Era tudo que eu queria, ter a minha mãe de volta na minha vida. Inclusive ela falou que adoraria que eu voltasse a morar com ela. Eu falei que não seria tão fácil assim, até porque não seria mais só eu. Eu tenho meu marido e tenho os meus filhos. E ela falou que aquilo não seria um problema, que a gente poderia sair da casa onde a gente mora, que inclusive é de aluguel, e passaria a morar com ela na casa própria dela. E a gente não teria que se preocupar com isso. Que ela me respeitaria meu casamento e os meus filhos, mas que ela realmente só me queria por perto. Eu fiquei muito feliz com aquilo e falei que conversaria com meu marido. Quando eu conversei com meu marido, ele ficou meio assim, disse que não entendia o porquê que ela tinha mudado de ideia tão rápido, que ele achava melhor eu esperar um tempo, conhecer realmente ela de novo e aí decidir se queria realmente ter ela na minha vida. E foi o que eu fiz. Nesse tempo eu acabei descobrindo que ela estava doente. Na verdade, ela me contou que estava doente.
e que estava com uma doença que logo ela não conseguiria fazer mais as coisas sozinha, que logo ela iria precisar de ajuda e que contava muito comigo para ser o apoio dela. E foi aí que eu percebi, ela só estava se aproximando de mim de novo porque queria que eu cuidasse dela quando ela não pudesse mais se cuidar. Ali eu percebi que realmente ela não queria me ter por perto, ela só estava com interesse. Eu fiquei muito magoada e nós tivemos uma briga muito grande por conta disso. E desde então, não estamos nos falando. Agora estou tendo que aguentar todo mundo falando que estou deixando a minha mãe doente, que vou deixar ela morrer sozinha e sem ninguém para ajudar, que estou sendo uma filha ingrata como fui a vida toda. Sinceramente, não acho que tenho obrigação de cuidar da minha mãe. Sim, eu fiquei feliz com a aproximação dela, mas quando percebi que foi puramente por interesse, na hora eu perdi totalmente o encanto e fiquei muito magoada. Será que estou errada de não querer cuidar da minha mãe? É muito complicado, né? Cara, assim, a relação de vocês foi muito conturbada. Você errou muito, né, uns anos atrás. A sua mãe errou muito. E, poxa, seria tão bonito se vocês conseguissem se entender, voltar a conviver, ela ter contato com os seus filhos. Mas, claramente, eu também entendi dessa forma. Que, claramente, ela só se aproximou de você com o interesse de que você cuidasse dela. Eu acho que você não está errada em não querer cuidar. Eu acho que você está muito certa de se sentir como se sente. E se for para você cuidar dela, estar perto dela nesse momento, que seja porque você realmente quer. E porque você sente no seu coração. E não por uma obrigação. Eu acho que obrigação, vocês duas não têm mais nenhuma. Nem ela com você, nem você com ela. Eu acho que isso já se perdeu há muito tempo. Então, eu acho que se for para você ajudar ela nesse momento e cuidar dela nesse momento, tem que ser porque realmente você sentiu no seu coração e você quer fazer isso. Mas se você decidir não fazer, eu não te julgo e eu não acho que está errada. Eu também percebi que ela só se aproximou de novo de você por conta dessa doença, só para ter alguém cuidando dela. Te ignorou a vida toda para fazer isso. Não que você tenha sido a certa lá atrás, mas você procurou ela pouquinho tempo depois para pedir desculpa e tudo mais. Enfim, eu acho que se você decidir não estar perto dela mais e não ajudar ela nesse momento, também não estaria errada. Se for para fazer, é só se você realmente quiser e se você sentir que tem que fazer. Mas eu não te julgo se não quiser e também não acho que está errado.